Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, é um bolo, na verdade é o único bolo que eu fiz no tema do ano novo, tá? Eu só tive esse bolo de encomenda, não tive nenhum outro. Tive outros bolos agora no dia 31, mas são de pessoas que faziam aniversário no dia 1. E aí, como dia 1 eu não vou trabalhar, as pessoas pegaram no dia 31, que é um dia antes. Mas de ano novo mesmo eu tive apenas esse bolo, então eu fiz questão de trazer ele aqui pra vocês, tá bom? Aqui o nosso bolo, ele é um bolinho de 1 quilo e meio, tá? Eu já fiz a nossa pré-camada e ele é massa branca com recheio de mousse de leite ninho, tá? Eu já fiz a nossa pré-camada e agora com auxílio do bico pitanga, eu vou estar depositando o chantilly no nosso bolo pra gente fazer trabalho de textura nele, tá? Na parte de cima do bolo, pessoal, eu não tô gostando muito de passar muito chantilly, tá? Então eu passo assim, ó, eu dou só uma volta e depois eu deposito assim de forma aleatória na parte de cima pra não ficar com muito excesso, tá? Além que se a gente depositasse, tipo, da mesma forma que a gente fez na lateral, conforme a gente for passando a espátula, vai saindo o excesso, só que acaba dando mais trabalho. Porque quanto mais chantilly a gente colocar, mais excesso depois a gente vai ter que tirar do nosso bolo. Então, na parte de cima, eu tô depositando pouco chantilly. E tô depositando mais aí na lateral, porque aí na lateral, como a gente faz trabalho com espátula de textura, essas coisas, aí requer mais chantilly, tá? E passando a espátula vai extrair no excesso também, tá bom? Então, eu depositei aqui todo o chantilly no nosso bolo e com uma espátula reta, normal, eu vou tá fazendo um pré-alisamento, tanto na parte de cima como na lateral, para tá facilitando agora na hora de passar a espátula de textura, tá bom? A espátula de textura que eu vou estar usando é essa daqui, é uma das minhas preferidas, tá? Eu adoro esse cisquinho que fica no bolo. E, pessoal, eu passo ela com a minha espátula, ela bem encostada no bolo, tá? E mesmo ela estando bem encostada, ó, dá pra ver que ela arrancou um pouco de chantilly, tá? Não tem problema, eu vou voltar passando mais chantilly no nosso bolo com auxílio da espátula reta, tá? E isso acontece, pessoal, isso aí pode acontecer com qualquer pessoa, tá bom? Às vezes a gente acha que a espátula tá bem grudadinha no bolo e às vezes ela tá tipo reta, ela tem que ficar tipo abraçada com o bolo e às vezes ela fica meio que reta e aí ela vai arrancando muito chantilly, tá? O ideal é que ele tire só o excesso. Mas não tem problema, a gente vai passando mais chantilly. E esse é um trabalho de formiguinha, tá, gente? Tanto trabalho com bico de confeitar, ou trabalho com espátula de textura, ou espátula reta, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir fazendo aos poucos, principalmente quem é iniciante. Eu sou iniciante, questão de muita coisa ainda. Por mais que eu tô há muito tempo na área da confeitaria, já vai fazer 3 anos, eu ainda sou iniciante em muita coisa, tá? Então não tem problema você ir fazendo várias vezes, tá? O importante é você entregar um trabalho bonito aí pro seu cliente. Então não importa quantas vezes eu volto aqui passando chantilly ou quantas vezes eu passo a minha espátula de textura, não importa a quantidade de vezes, tá? O importante aí é que eu entregue um trabalho bonito pro meu cliente. Então eu vou terminar aqui de passar a espátula. Vou fazer a minha esquina e já volto mostrando outro passo da decoração, tá? Eu não vou cortar o vídeo, eu apenas vou acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Pessoal, fiz aí a minha esquina, fiz a lateral e sim, pessoal, ficou algumas marcações, ficou faltando um pouquinho de chantilly aí na lateral,
Só que o que acontece? Tava muito abafado, meu chantilly tava poroso. E toda vez que eu passava a espátula, mesmo texturizando o meu chantilly, não tinha jeito. Tava arrancando muito o chantilly porque tava poroso por conta do calor, tá bom? Mas eu vou pintar esse bolo, então vai tampar, então não tem problema. Na parte de cima eu usei o pincel de silicone para fazer alguns detalhes. E agora eu vou pintar o meu bolo com álcool de cereais e esse pozinho aqui, tá? Esse pozinho, pessoal, para pintar esse bolo, o ideal é que fosse dourado para combinar com o tema de ano novo, tá? Mas eu não encontrei o pozinho dourado. E aí eu perguntei pra cliente se podia ser dessa cor, que essa cor é o bronze. E ela falou que podia, que não tinha problema, então por isso que eu fiz nessa cor, tá? Mas o ideal é que seja na cor dourada, tá? Essa cor ainda combinou um pouquinho com o tema, não ficou feio, mas o ideal mesmo que fosse o dourado, tá? Mas o que acontece, gente? Eu até falei em um vídeo, acho que foi num vídeo de bolo de Natal. Eu comentei com vocês que eu não tinha nenhuma encomenda de ano novo. E essa moça, ela encomendou de última hora. Foi a única encomenda que eu tive de bolo de ano novo. E aí eu não tinha comprado material para me trabalhar com bolo de ano novo. E aí quando eu fui na doceria já não tinha, porque as pessoas já tinham comprado antes. Acho que comprou até em estoque, porque não tinha nada de pó dourado, tá? Pessoal, como eu sempre falo, pra gente pintar o bolo, alguém tem que trabalhar. Ou a nossa bailarina, ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar se movimentando, ou o meu braço tem que estar se movimentando, porque senão fica tudo, não fica borrado, fica marcado. Eu ia falar borrado, mas não é borrado a palavra certa. Ela fica marcado. Cada borrifada que você dá vai fazer uma marcação diferente. Então, o ideal é que você vai movimentando ou sua mão ou a bailarina. Eu gosto sempre de estar movimentando a minha mão. Quando a bailarina está se movimentando, às vezes parece que eu estou borrifando em um lugar só e pra mim fica ruim. Então, eu prefiro eu ir movimentando a minha mão. Pessoal, ó, tava borrifando aqui o bolo e olha só o que aconteceu. O potinho do borrifador, ele bateu no nosso bolo. E na hora, pessoal, eu até dei uma parada assim, deu um choque. Eu pensei em parar de gravar esse vídeo, falei assim, não, vou arrumar esse bolo, não vou mais gravar esse vídeo, né? Dá aquele choque, dá aquela preocupação, aquele nervosismo. Mas eu resolvi mostrar aí pra vocês como que eu arrumei ele, tá? Eu passei um pouquinho mais de chantilly, porque ficou um buraco na parte de cima. Então eu passei um pouquinho mais de chantilly e dei aí uma alisadinha. E vou voltar com a minha espátula de textura novamente para estar passando aí só desse lado. Eu não vou ficar rodando o bolo todo, porque senão vai ficar soltando muito pozinho, sabe? Todo o pozinho que eu tive que colocar nesse bolo, eu ia perder. Então eu só alisei assim aonde saiu mesmo, tá? E aí eu passei de novo o pincel de silicone na parte de cima e dei continuidade no meu bolo, vida que segue. Com o pincel eu tive que passar em toda a parte de cima do meu bolo, senão ia ficar uma marcação estranha. Mas na lateral, pessoal, eu passei a espátula só onde tinha borrado mesmo. E aí, pessoal, segue o jogo, segue a decoração. Voltei a pintar o meu bolo, agora com mais cuidado para não tá esbarrando nem nada. Mas, pessoal, essa questão de esbarrar é coisa que acontece também. Às vezes você acaba esbarrando uma espátula, acaba esbarrando o borrifador igual eu fiz. Mas são coisas normais que podem acontecer. O importante é sempre manter a calma e continuar fazendo o seu bolo, tá bom? Então aqui eu terminei de borrifar o meu bolo e na hora de limpar a bandeja, pessoal, eu tive uma certa dificuldade porque esse pozinho a gente dilui ele no álcool de cereais. E aí quando ele seca, você não consegue limpar ele com um pano úmido só com água, você tem que limpar com o pano umedecido com álcool de cereais, senão não sai. E eu fui descobrir isso hoje, esse pozinho aí, ele grudou mesmo nessa bandeja, eu não queria limpar de jeito nenhum. Geralmente quando é bandeja aquelas laminadas, fica mais fácil de estar limpando, tá? E aí essa é a dica que eu dou pra vocês. Se a sua bandeja for de isopor ou for laminada e se você tiver com dificuldade para limpar, depois que você borrifa seu bolo, você vai umedecendo o seu paninho no álcool de cereais, porque aí vai diluindo o pauzinho e vai soltando, vai limpando, tá? Eu vou
eu acabei esbarrando. Eu vou limpando, gente, quando eu vou limpar perto do bolo, principalmente quando é bolo assim com pintado, eu coloco o pano, enrolo o pano numa faquinha e vou limpando, tá? E aí aconteceu de esbarrar um pouco no meu bolo, mas não tem problema, porque a gente vai trabalhar com bicos de confeitar aí no rodapé, tá? Aqui no rodapé eu tô usando o bico pitanga, aquele que não tem numeração, um bico bem simples, e eu tô fazendo as conchinhas, tá? Aqui você pode estar fazendo qualquer outro tipo de trabalho, você pode estar fazendo pitanguinha com esse bico, ou com bico 4B, ou com qualquer outro bico de confeitar, né, que seja pitanga. Tem uns bicos que faz umas pitanguinhas bem bonitinho, fica um trabalho bem delicado, fica bem bonito. Ou você pode usar assim como eu fiz, tá? Fazer as conchinhas, que também fica super bonito. Na parte de cima, eu vou estar fazendo rosetas, tá? Rosetas normais, bem simples, tá bom? Vai fazendo uma do ladinho da outra pra não ficar com buraco, não ficar com espaçamento, senão não fica legal. Vai fazendo uma do ladinho da outra, tá? E agora, pessoal, na parte de cima, eu vou estar usando essas pérolas comestíveis da marca Morello. E vou estar colocando uma em cada roseta, tá bom? Não vou colocar aí na parte de cima do meu bolo, na parte que tá cor de bronze, nem nada. Porque senão vai ficar com muita informação. Às vezes, quanto mais detalhe a gente coloca, às vezes fica bonito. Mas tem vezes que acaba sendo uma coisa exagerada, tá? Então, eu vou colocar apenas algumas pérolas em cada roseta. Vou colocar o topper e já volto mostrando pra vocês o resultado final. Olhem só como ficou o nosso bolo de pertinho. Eu filmei assim de pertinho e no final do vídeo eu vou deixar uma foto também para vocês verem como que ficou. Foi uma decoração simples, aconteceu alguns imprevistos, né, durante a gravação do vídeo, vocês viram. Mas mesmo assim o bolo ficou bonito, não ficou do jeito que eu queria, nem da cor que eu queria. Mas eu achei que ficou super legal, uma decoração super bonita, tá? E esse foi meu bolo de ano novo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, porque esse ano de 2021, pessoal, vai ter muita novidade, vai ter muito conteúdo, muita coisa boa. Então ativa aí o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.